às vezes tá parado, exatamente. E aí uma informação dessa foi isso. A gente tinha alguns nomes e decidiu que pelo nome que o treinador avalizou. Mas o jogador, nós buscávamos um jogador jovem, grande, que jogasse realmente de número 1, daquele primeiro volante marcador, aquele que realmente desarma, com um bom porte físico, boa estrutura. Que é o caso. Que é o caso que o Jean se encaixa, entendeu? E com boa perspectiva de futuro. Um jogador que tem a perspectiva de e já se encaixava nisso, trouxe o Jean. Bom, daqui a pouquinho tem o 10 ou banco com o Eurico Brandão, hein? Vai ser polêmico o 10 ou banco de hoje. Se prepara, já tem 10 ou banco. Mas agora eu quero falar de alguns jogadores que estão, o termo que se usa no futebol é encostados, né? Que tese que não devem ser aproveitados. Queria falar Jorge Henrique, Diguinho, Júlio César. Qual que é o plano do Vasco com esses jogadores, por exemplo, se estão nos planos de continuar, ou estão procurando clube, se estão procurando alguém para contratá-los? Como é que funciona? Eles estão fora dos planos do clube para esse ano, para serem aproveitados no elenco profissional, mas são jogadores que têm contrato, estão lá treinando e a ideia inicial é tentar arrumar um clube para emprestar, para fazer algum tipo de negócio ou então buscar uma rescisão de contrato. Até agora nenhum tipo de proposta de empréstimo, nada algumas coisas, mas também não interessou para eles, aí tem que interessar para eles também. Essa geralmente é sempre a questão, né? Jogador com mais nome, tá lá. É uma situação bem complicada também, principalmente desses três nomes. Você citou aí Jorge Henrique, Júlio César, qual outro? E o Diguinho. Caras que jogam em alto nível há muito tempo. Então, tendo o contrato, o Vasco cumprindo, né, com suas obrigações, que eu acredito que esteja, mesmo estando separado, para garantir. Porque o que a gente viu aqui durante muito tempo, e até esse ano, em alguns clubes, é o cara afastar, parar de pagar para entrar na guerra psicológica, o cara pedir para rescindir, pedir para ir embora e para a justiça. Até para passar o pepino para gestões futuras, foi o que aconteceu comigo em alguns clubes. Acabaram se estrepando porque o jogador vai ganhar sempre quando existe alguma arbitrariedade. Então. Mas é difícil você pegar, por exemplo, um cara desse, não, de verdade, o Jorge Henrique, e falar assim, pô, já tem um clube da Série B para você. Talvez profissionalmente, se o cara tivesse essa visão, não, eu vou para ir bem e voltar. Mas o cara também não quer, então tem que ser interessante para as duas partes. É difícil, mas a nossa ideia não é essa. A nossa ideia não é deixar as coisas para depois e botar para frente, é resolver os problemas. Todos os nossos jogadores que nós contratamos nesses últimos 2 anos, todos saíram do Vasco com a situação dele resolvida. Toda a situação resolvida. Situação com o empresário, situação com o clube, situação com o jogador. Aquele perrengue que a gente passava no Duque de Caxias, terminou tudo certinho, né? No Vasco tem muito pra fazer. Não tem como, né? O importante é o olho no olho, é deixar claro, ó, a gente não vai querer te usar, continua trabalhando. A gente usou uma estratégia. Nós, na verdade, comunicamos eles já em dezembro, que eles iam participar, até para eles terem tempo para planejar alguma coisa. Às vezes o jogador fica até chateado que você comunica, mas a gente achou que era a maneira mais correta de agir com eles. Não adianta eles se apresentarem em janeiro, a gente não vai fazer parte dos planos. Aí é pior para eles. Mantivemos em sigilo para também não desvalorizá-los. Tanto que a gente só anunciou efetivamente em janeiro, que eles não faziam mais. Já sabia. Eles já tinham sido comunicados. Porque você comunica com o atleta começa a se movimentar. Mas uma coisa é o mercado saber, outra coisa é você dar certeza. Você como clube dá lá, ele está afastado definitivamente. Mas infelizmente depois que eles voltaram, a gente tem que tornar a coisa pública, que eles não vão participar. Bom, vamos tocar o barco aqui, porque afinal de contas o assunto dessa noite é o clássico entre Flamengo e Vasco, e depois de muita confusão com relação a onde seria o local da partida, esse clássico vai ser lá em Volta Redonda, que não foi bom para nenhum dos dois clubes, né? E a Aline Nastari esteve hoje lá no Ninho do Urubu e vai trazer todas as informações pra gente. Fala, Aline. Depois de tantas indefinições e troca-troca, o Clássico dos Milhões foi confirmado para esse sábado em Volta Redonda. A Polícia Militar preparou um esquema de segurança especial para essa partida. Cerca de 100 homens da PM e do JEP trabalharão na parte de dentro do Raulino de Oliveira e 40 policiais do lado de fora. Eles contarão também com a ajuda da Polícia Rodoviária, que fará a escolta das torcidas até o estádio. Nessa sexta-feira, o técnico Zé Ricardo desabafou sobre todas essas indefinições que acompanhamos ao longo da semana. Mas o sonho um dia poder viver um campeonato, quando a gente inicia o campeonato, saber onde vai ser a final, com tudo certinho, com os ingressos sendo vendidos antecipadamente para que não tenha tumulto na hora. Pode parecer um pouco utópico da minha parte, mas eu acredito nisso. Basta a gente se organizar, não olhar só os nossos ganhos pessoais e sim os coletivos, a gente funcionando como realmente uma comunidade que quer viver do futebol e quer dar um bom espetáculo, porque tudo isso aí com certeza vai elevar o nível do nosso jogo e vai trazer cada vez mais patrocinadores, mais investimento, e todos nós sairemos ganhando com isso. Definido para Volta Redonda, o treinador pontuou
lado positivo e o lado negativo de jogar no Raulino de Oliveira. Entre as consequências ruins está a baixa procura de ingressos. Acho que todos nós aqui que trabalhamos e vivemos do futebol, nos sustentamos com o futebol, gostaríamos de ver esse tipo de situação bem longe da gente, né? Com certeza um clássico que se a gente tem uma capacidade de 60, 65 mil ingressos, com certeza estaria muito próximo vendendo, né? Mas como espetáculo a gente está num bom palco porque Volta Redonda tem boas condições para você jogar, mas lamenta porque poderia ter sido um estádio muito maior para que a torcida, tanto de Vasco quanto Flamengo, pudesse comparecer. As entradas no estádio para as duas torcidas foram separadas e até as cadeiras especiais, cadeiras brancas, foram divididas, 50% para cada lado. O objetivo é que não haja nenhuma confusão entre as torcidas. Eu volto com vocês no estúdio. Legal, Aline, obrigado pelas informações do lado do Flamengo. Eu queria que você falasse dessa semana. Como é que foi os bastidores, como é que foram os bastidores dessa semana, em definição em relação ao clássico? Aí nem vai para Juiz de Fora, porque a prefeitura acho que não sabia quando foi marcado para Juiz de Fora. Conta um pouquinho da situação do Vasco, sua como dirigente de futebol do Vasco da Gama. Na verdade todo mundo ficou meio perdido nessa situação, né? Tem aí uma tabela montada há 2, 3 meses e do nada um juiz determina que não vai ter um jogo, aí vem a polícia que já sabe que vai ter um jogo há 3 meses também, naquela semana que ela diz que nesse jogo não dá pra ser feito no sábado de carnaval. Podia ter falado isso há 2 meses antes. Tem jogo que sábado de carnaval? E toda a vida teve. A gente já foi pra Maracanã com mais de 100 mil pessoas em sábado de carnaval, mas tudo é desculpa, né? Mas aí atrapalha, de certa forma, você fica meio na dúvida, vai ter, não vai ter o jogo, pode se adiar o jogo, teve uma audiência lá. O jogo foi decidido, na verdade, na quarta-feira, numa audiência na Justiça, que também ninguém esperava que o jogo fosse ser a audiência, foi para saber se ia ter ou não ia ter o jogo. Se o juiz ia liberar ou não. Aí a polícia já tinha dado os ofícios que garantiam segurança no Engenhão. Quando se foi para aquela audiência na quarta-feira, as partes foram com ofício da Polícia Militar que o jogo podia ser no Engenhão, caso o juiz aceitasse. No meio da audiência, que o chefe da polícia falou, não, pensando bem, não dá para dar garantia no Engenhão. O próprio juiz ficou, vocês foram para lá? Eu tô com um papel seu aqui que você dá garantia, e agora você diz que não. Mas não vai dar. Foram para lá convencer o juiz e depois convencer o juiz. Não, o juiz foi convencido pelos argumentos que foram mostrados a ele, mas aí quando ele foi decidir, o jogo ia ser no Engenhão com torcida dividida. Mas aí a polícia, que já tinha dado um documento, tem um documento oficial da Polícia Militar garantindo a segurança, e disse que não podia fazer, e depois ainda disse que não podia fazer nem o Fluminense no Engenhão. Quer dizer, absurdo, né? São absurdos que você tem que conviver e tem que tocar pra frente. É triste, né? É triste jogar um jogo contra o Flamengo, numa semifinal de campeonato contra o Flamengo, são jogos que, movimentam a cidade. Eu cresci vendo o Vasco Flamengo no Maracanã pra 100 e poucas mil pessoas, você entrava lá, era aquele... Na verdade era um espetáculo para o mundo. As pessoas vinham para cá, torcedores do mundo todo, e viam algo diferente, porque uma decisão, um clássico como se tinha no Maracanã, não se tem em lugar nenhum do mundo, porque lá não tem isso, não tem 2 torcidas no estádio divididas fazendo um show. As pessoas, eu cansei de ver caras... Tanto que em 2015 se noticiou no Brasil inteiro o Grenal com torcida dividida. Aquilo acontece era um pedaço de mais ou menos 2.000, 2.500 pessoas, em que ali tinha torcedores do Inter e do Grêmio juntos. Isso no Maracanã acontece com torcida mista. Acontece com, 30 mil pessoas há muito tempo, porque o meio sempre foi torcida dividida. E mesmo antigamente, a geral sempre foi, a geral não era lá, toda a divisão, mas não tinha, né? A geral, a cadeira azul lá embaixo do Maracanã, a antiga cadeira azul. E o meio. E a gente recebia pessoas do mundo todo aqui, dirigentes de outros clubes, empresários, até os caras achavam aquilo algo... E estão matando. O brasileiro tem mania de matar o que ele tem de bom. Não sei o que acontece. É um complexo de vira-lata danado. Aí o que tem bom mata. Eu quero saber o seguinte. O Vasco não ia jogar se fosse torcida única por exemplo, determinação, torcida única, e o jogo sendo no estado do Rio de Janeiro não poderia ter as 2 torcidas no mesmo estádio. O Vasco jogaria? Quando o presidente disse que não ia jogar, é porque ele está calçado e sabe o que está escrito no regulamento e sabe o que foi combinado no arbitral. Não tinha como ter um jogo com torcida única.
Esse jogo não tinha previsão legal. O juiz não podia determinar... O regulamento da competição, né? Exatamente. O juiz não podia determinar que o Vasco aceitasse jogar com a torcida do Flamengo ou o Flamengo aceitasse jogar com a torcida do Vasco. O regulamento não prevê isso, não tem hipótese. E para você mudar o regulamento, você tem que ter unanimidade. E ele diz que não vai jogar, porque ele não vai dar unanimidade, então não ia ter jogo. Vai votar. Então não ia ter jogo. Não ia ter jogo. Ia ter que se criar alguma alternativa, ou se jogar fora do estado do Rio, para poder ter as duas torcidas. O jogo no Rio com torcida única não ia ter. Não tinha como. Então não vai ter, não vai ter se... Porventura, essa decisão ela foi retomada. Retomando a decisão, não tem clássico no Rio de Janeiro, mas... Pelo que você conhece, como você falou, do presidente, do Eurico Miranda, se fosse ao contrário, com o Vasco fazendo a melhor campanha e se tivesse torcida única fosse a do Vasco. Ele declarou, inclusive, que não jogaria com a torcida única do Vasco. Na verdade, ele... Seria mesmo. Ele não ia poder duvido, ele não ia poder ter outra postura. Ele ia falar o respeito ia dar unanimidade. Mas o outro ia dar outra unanimidade. Ele sabia que não ia acontecer. Porque o que foi... Depois você sabe que não vão acontecer, não adianta você dizer que vai acontecer, que não tem. Inclusive eu falei aqui no programa algumas vezes, o presidente do Flamengo garantiu ao Eurico que não ia brigar para fazer com torcida única. Porque se de fato fosse levar a torcida única, seria do Flamengo, que tem um mando de campo nesta situação. E o presidente do Flamengo garantiu ao Eurico Miranda que não levaria isso à frente, porque ele é contra a torcida única. Mas o Flamengo não tem um mando de campo. É um erro. Repetir que o Flamengo tem um mando de campo é um erro. Na verdade, não tem um mando de campo. O mando da federação não tem mando de campo nos clássicos do Carioca. O mando de campo, o mando de campo que se diz que tem mando de campo é porque tem que ter um clube para tomar as providências, pedir laudos, pedir aprovações de corpo de bombeiro, pedir policiamento. Então se coloca, tanto que colocam quando não é decisão, botam um do lado de cada tabela, do lado direito da tabela para isso, para o cara definir lá as coisas. Do esquerdo da gente lembra, para o cara definir quem vai escolher ali, fazendo a parte burocrática. Mas mando de campo mesmo não tem mando de campo. Tanto que você decide os vestiários, sorteia vestiários, sorteia uniformes, então não tem essa... Agora, tem que dizer que alguém vai... Tem que ter alguém para solicitar essas coisas. A gente tem o mando de campo. Parece que é mando de campo porque o Flamengo tem a vantagem de empate. Ele tem a vantagem de empate do jogo, mas não tem mando de campo. O mando de campo não tem mando de campo em clássico nenhum.